Deus, Ele é muito paciente conosco, mas nós estamos aqui no feriado católico, considerado Sexta-feira Santa, né? Mas nós entendemos que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e, vamos dizer assim, esse evento é a base central da nossa fé, porque Jesus nascer, viver e morrer, mas se Ele não tivesse ressuscitado, tudo que nós estaremos vivendo aqui hoje seria em vão. Então, o fechamento da obra de Cristo está na sua ressurreição, e Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero começar aqui esse culto lendo a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que é o capítulo aqui do livro de Lucas que fala exatamente desse momento da ressurreição de Cristo. E eu quero ler aqui alguns versículos, a começar do versículo 13, Lucas 24, 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Amém, igreja? Queridos, Jesus está vivo, amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Aqui nós temos esse episódio que fala desses dois homens que são conhecidos na Bíblia como os caminhantes de Emaús. São dois discípulos de Jesus. Não faziam parte dos 12, mas faziam parte daqueles 500 discípulos que talvez andavam ali com Jesus constantemente. Ou seja, eles conheciam a Jesus, eles tiveram contato com Jesus, e eles estavam ali em Jerusalém e viram a crucificação de Jesus. Porém, eles, ao verem a crucificação, ao verem tudo aquilo que aconteceu ali, o coração deles entrou em crise, como também entrou em crise o coração de muitas outras pessoas, por não entenderem de forma clara, o que estava acontecendo. E a palavra de Deus nos revela que aqueles homens estavam caminhando para Emaús, se afastando de Jerusalém, se afastando da comunhão com os santos. Eles estavam indo para Emaús, e naquele caminho de Emaús eles estavam tristes, desanimados e frustrados. Então vou repetir, como é que eles estavam, igreja? Tristes, desanimados e frustrados. E eu começo a pensar aqui nessa noite com os irmãos sobre o caminho de Emaús. O que representa o caminho de Emaús, na vida daqueles homens, e quais são as lições que nós podemos aprender sobre o caminho de Emaús na vida daqueles homens e também na nossa vida, Tudo isso relacionando essa questão que envolve a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós vemos ali dois homens que estavam caminhando para Emaús, uma aldeia que distava de Jerusalém, e alguns historiadores dizem que eles eram de Emaús, ou seja, eles estavam voltando para trás,
Eles haviam deixado Emaús para estar seguindo a Jesus, mas agora Jesus havia morrido, e aí a impressão que dá é que eles estavam voltando para a vida velha, estavam voltando para o passado, estavam voltando para as coisas antigas. E eu fico pensando, irmãos, que esse texto ele tem algumas lições, ele tem algumas mensagens, ele tem alguns alertas para nós. E a primeira mensagem que esse texto traz para o nosso coração nessa noite é que o caminho de Emaús, ele pode ser marcado na nossa vida como um caminho de sofrimento, como um caminho de tristeza, por causa da nossa cegueira espiritual, e não por causa das circunstâncias. Às vezes nós sofremos, e a culpa não é das circunstâncias, a culpa não é do que está acontecendo à nossa volta, a culpa não é, vamos dizer assim, das situações difíceis que estão acontecendo à nossa volta e implicando de certa forma na nossa vida ou na vida das pessoas que nos cercam. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não estamos sabendo entender e ver o que realmente está acontecendo diante das situações que nos cercam. Muitas vezes sofremos não porque as circunstâncias são ruins, mas porque estamos cegos espiritualmente, porque não estamos vendo claramente as coisas como elas realmente são. Nós começamos a olhar para uma dificuldade, achamos que ali só tem problema, que ali só tem situações negativas, e muitas vezes por trás daquelas situações existe Deus operando, fazendo algo tremendo, algo maravilhoso, algo que vai nos abençoar, mas nós não estamos vendo porque estamos cegos espiritualmente. A palavra de Deus diz que aqueles homens estavam caminhando e o próprio Jesus chegou do lado deles, mas eles não o reconheceram. E o texto diz aqui que é como se os seus olhos estivessem como que fechados, ou seja, é como se eles estivessem cegos, é como se eles não estivessem vendo nem o próprio Cristo, que eles estiveram com Ele antes da crucificação, o Cristo com quem eles tiveram contato, o Cristo de quem eles ouviram inúmeros sermões, de quem eles ouviram a palavra de Deus, de quem eles receberam a ministração do céu. Eles não conseguiram ver que era Jesus. E muitas vezes eu fico pensando, por que muitas vezes o discípulo de Cristo, aquele que deveria ter uma facilidade muito grande para ver a presença de Deus, para ver o cuidado de Deus, para ver o agir de Deus, muitas vezes fica cego. E eu fico pensando que muitas vezes, queridos, essa cegueira espiritual, ela acaba entrando na vida de um discípulo de Cristo, quando o discípulo de Cristo, ele se frustra, porque Deus não fez as coisas do jeito que ele queria. Ele queria de um jeito, Deus fez de outro. Ele queria de uma forma, Deus fez de uma maneira diferente. Quando você olha aqui o versículo 21, eles falando com Jesus, fica muito claro qual era a visão que eles tinham sobre o que eles esperavam de Jesus. Ele diz assim: e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Em outras palavras, eles estavam esperando que Jesus fosse um libertador político, que tirasse Israel das mãos do domínio do Império Romano. Era o que eles esperavam, que Jesus viesse como Messias, e como Messias ele não morresse antes dele colocar a nação de Israel em liberdade em relação ao domínio dos romanos. Era isso que eles estavam esperando. Só que eles estavam equivocados. Amém, igreja? Eles estavam enganados, porque Jesus ele não veio para ser um libertador político. Ele não veio apenas para libertar uma nação de um jugo, de um domínio de uma outra nação humana. Jesus ele veio para algo muito maior. Ele veio para libertar a alma humana do cativeiro, da prisão do pecado. Ele veio para morrer numa cruz, sim, como Messias. Ele tinha que morrer, ele tinha que derramar o seu sangue, ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia, para se tornar juiz de vivos e de mortos, para se tornar Senhor de vivos e de mortos, e para remir a humanidade e trazer a libertação que toda a humanidade precisava receber. Não somente Israel, mas todas as nações da terra precisavam da libertação que só Jesus podia proporcionar através do seu sacrifício na cruz. Só que eles estavam frustrados, porque eles estavam esperando algo diferente, algo que não era aquilo que Deus havia planejado. Ou seja, os planos deles estavam em confronto
ou em conflito com os planos de Deus. E aí eu quero dizer para você uma coisa, querido: quando você planeja uma coisa e Deus planeja outra, qual plano você acha que vai prevalecer? O seu ou de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você, querido: se você planejou algo diferente do que Deus planejou para você, eu sinto muito, mas o seu plano já era. Ele não vai vingar, ele não vai para frente. Por quê? Porque o plano de Deus prevalecerá. Amém? O que Deus planeja, o que Deus determina, o que Deus projeta, irmãos, é isso que prevalece, é isso que se estabelece na terra, é isso que se estabelece na nossa vida. Muitas vezes existem crentes dentro da igreja tristes, como aqueles caminhantes de Emaús, tristes, frustrados, desanimados, porque fizeram um plano e colocaram Deus dentro, ao invés de parar para pensar que a decisão certa era tentar se encaixar no plano de Deus. Muitas vezes, queridos, nós estamos frustrados porque as coisas não acontecem, ou não estão acontecendo do jeito que nós queríamos, no tempo que nós queríamos, da maneira como nós queríamos, e aí nós achamos que o erro está em Deus, quando na realidade o erro está em nós. E é interessante que Jesus, ele começa a conversar com aqueles discípulos, e ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão tristes? Não é interessante isso, irmãos? Jesus chega diante deles, se coloca ao lado deles, e aí eles estão ali conversando um com o outro, falando dos acontecimentos, da crucificação de Jesus, e aí Jesus se coloca do lado deles e percebe que eles estão tristes. Eu fico maravilhado, irmãos, quando eu olho para esse momento, porque aqui eu vejo um Deus que se preocupa com a sua tristeza e com a minha. Um Deus que se preocupa em entender o porquê nós estamos tristes. Um Deus que olha para o nosso coração e vê a tristeza do nosso coração, e Ele quer que a gente exponha para Ele o que está dentro de nós. O nosso problema é que nós muitas vezes agimos assim: Deus sabe tudo, não precisa eu falar. E Jesus, com certeza, por ser Jesus, Ele sabia, Ele nem precisava perguntar, sim ou não, irmãos? Mas Ele perguntou. Perguntou ou não perguntou? Por quê? Porque Ele quer que exista uma relação de confiança entre nós e Ele. Ele quer que exista uma relação de amizade entre nós e Ele. Ele quer que nós tenhamos a coragem de falar para Ele dos nossos problemas, mesmo que Ele saiba. Deus sabia quando Adão e Eva haviam pecado, eles sabiam que eles haviam pecado, eles sabiam onde eles estavam, mas diz que na viração do dia, Ele chegou no jardim e perguntou: Adão, onde é que você está? Como se Deus não soubesse, mas Ele queria que Adão falasse aonde ele estava, não somente na sua posição geográfica. Acredito que a pergunta ali não era para que Adão falasse sobre a sua posição geográfica, mas sobre como ele estava no seu estado de espírito, como ele estava por dentro. Como você está, aonde você está, Adão, em relação à minha vontade? Aonde você está, Adão, em relação àquilo que eu te pedi para fazer? Aonde você está, Adão, em relação ao propósito de me obedecer, de fazer aquilo que eu queria que você fizesse? Aí Adão tem que dizer: Senhor, eu estou em pecado, eu comi do fruto. Só que na realidade houve ali uma sequência de explicações, onde um foi jogando a culpa no outro, sim ou não? Deus falou com Adão, não falou: ó, sabe a mulher que o Senhor me deu? Pois é, né? Aí ele já começa a transferir o que? A mulher, a culpa para a mulher. Aí ele vai falar com a mulher: pois é, o senhor sabe a serpente? E a serpente não tinha, né? A serpente começou tudo lá, não tinha com quem jogar a culpa. Mas o nosso problema muitas vezes é esse. Às vezes nós temos dificuldade de dizer: eu errei, eu preciso de ajuda, eu estou triste.
eu estou frustrado, eu estou desanimado. Assumir como nós estamos, assumir qual é a nossa necessidade, assumir quais são as nossas dificuldades. E Jesus, ele chega ali diante daqueles dois caminhantes e diz: por que vocês estão tristes? Eles começam a falar então da crucificação de Jesus para o próprio Jesus. Olha, é o seguinte, tem um tal, nós esperávamos o Messias, Jesus, um homem grande em palavras, em obras. Pois é, falando do próprio Jesus, de Jesus. E aí Jesus diz para eles algo muito interessante, que talvez eu e você ficaríamos até chateados se Jesus falasse assim com a gente. No versículo 25 ele disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Naquele momento Jesus disse: o problema não está nas circunstâncias, o problema está no seu entendimento errado, na sua falta de entendimento em relação àquilo que vocês deveriam ter aprendido, aquilo que vocês receberam como ensinamento dos profetas, aquilo que vocês receberam como ensinamento de Moisés. E aqui o texto diz que Jesus, ele vai falando sobre o que Moisés disse, o que os profetas disseram. A palavra de Deus começou a ser ministrada no coração deles de novo. E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes nós sofremos porque muitas vezes não prestamos atenção nos detalhes daquilo que Deus está falando conosco. Às vezes ouvimos o mesmo texto 10 vezes e não conseguimos captar muitas vezes a verdade que está por trás daquela palavra que o Senhor está ministrando aos nossos corações, ou porque estamos distraídos, ou porque não estamos prestando atenção, ou porque não estamos buscando a ação do Espírito Santo para entender. Mas muitas vezes a impressão, irmãos, que dá é que muitos de nós estamos na igreja, ouvimos palavra, mas muitas vezes não conseguimos captar na profundidade tudo que Deus está falando conosco. E eu quero dizer para você o seguinte: uma visão errada, uma postura errada, sentimentos errados, muitas vezes é fruto de um entendimento errado. Tudo começa aqui dentro. Se você entendeu errado, aquele entendimento errado vai te levar a caminhar numa direção errada, vai te levar a ter atitudes erradas, vai te levar a ter sentimentos errados. Em outras palavras, você não vai caminhar para onde você deveria estar caminhando. Então esse texto, ele nos leva a olhar para dentro do nosso coração e avaliar se muitas vezes nós não estamos caminhando por caminhos errados dentro do nosso próprio coração. Será que muitas vezes nós não estamos indo em direções que Deus não diz para nós irmos? Será que nós não estamos fazendo escolhas que Deus não diz para nós fazermos? Será que nós não estamos, irmãos, abraçando situações que Deus não diz para nós abraçarmos? E aí de repente nós estamos sofrendo simplesmente porque estamos cegos espiritualmente em relação àquilo que Deus está fazendo por nós. Aqueles homens estavam esperando algo no material, e o Senhor estava operando no espiritual. Às vezes nós estamos esperando uma situação, Deus está fazendo outra, que é muito maior, que é muito superior, que é muito melhor, mas o nosso coração não está contemplando aquilo, não está vendo aquilo. Estamos com os olhos fechados e por isso estamos desesperados, como Geazi, quando estava no campo de batalha com Eliseu. Aí vem o exército sírio, cerca ali onde eles estão, e ele fica desesperado, porque ele acorda de manhã, ele olha e vê o campo cheio de soldados sírios. E Eliseu vem e olha para a mesma situação e fica em paz. Um olha, fica desesperado, sabe, fica ali com medo de que tudo vai dar errado. O outro olha e fica em paz para a mesma situação. Por quê? Porque enquanto Geazi estava vendo só os carros e cavalos do exército sírio, Eliseu estava vendo os carros e cavalos de fogo que Deus já havia colocado em torno daquele lugar. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos de Geazi,
para que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Enquanto um só via o problema, o outro via o problema e a solução do problema. Irmãos, a fé é isso que ela faz na nossa vida. Às vezes a gente acha que está dando tudo errado, e na realidade não está dando nada errado. O que está faltando é nós termos a visão correta da situação na qual nós estamos inseridos. Para aqueles homens, quando Jesus morreu naquela cruz, verteu o seu sangue, parecia que tudo estava dando errado, parecia que o mal estava prevalecendo, parecia que tudo aquilo que eles haviam esperado havia ruído. Mas na realidade, Deus estava ali operando a vitória das vitórias em favor de toda a humanidade. Eu quero dizer para você, querido, Deus é especialista em construir vitórias por trás de aparentes tragédias. Amém? Vou repetir: Deus é especialista em construir grandes vitórias por trás de aparentes tragédias. Às vezes você está vendo uma tragédia e Deus está construindo ali uma vitória. Deus está construindo ali algo tremendo, que amanhã ou depois você vai ver e vai receber aquela vitória se você permanecer firme. A cegueira espiritual que estava na vida daqueles homens impediu que aqueles homens de imediato vissem o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que estava vivo, e não somente estava vivo, mas estava ao lado deles. Quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos ver muitas vezes o cuidado de Deus, a presença de Deus na nossa vida, porque estamos olhando demais para aquilo que nos entristece, para aquilo que nos desanima, para aquilo que nos traz frustração ao coração. Você pode ser crente, batizado, você pode estar com o seu nome arrolado no hall de membros de uma igreja, mas se você é um crente que vive só olhando para aquilo que te entristece, você é um crente que só fica olhando para aquilo que te desanima, você é um crente que só fica olhando para aquilo que te frustrou, você não vai perceber a presença e o cuidado de Deus na sua vida. Deus está do seu lado, mas você não está percebendo. Deus está te guardando, mas você não está percebendo. Deus está te sustentando, mas você não está percebendo. Deus está te encorajando, mas você não está percebendo. Por quê? Porque os seus olhos estão voltados para aquilo que te desanima, para aquilo que te entristece, para aquilo que te frustra. Quando nós começamos a olhar demais para problemas, para dificuldades, para aquilo que gera frustração no teu coração, é uma doença que você carrega e você vive só olhando para essa situação e dizendo para você mesmo: eu sou um doente, eu sou uma doente, e olhando para isso e declarando isso na sua vida, você não vai perceber que Deus está do teu lado, te fortalecendo, pronto para te ajudar, pronto para te sustentar, pronto para te curar. Por quê? Porque você só fica olhando para a direção errada. Eu gosto muito daquele texto que fala ali, quando Jesus anda sobre as águas e vai ao encontro dos discípulos no mar, e isso já é altas da noite, acho que na terceira vigília da noite, e eles pensam que é um fantasma e tal, se apavoram, mas quando eles percebem que é Jesus, Pedro diz: Senhor, eu quero ir ter contigo sobre as águas. O que Jesus diz para ele, irmãos? Pode não, isso é só para Jesus, só eu posso fazer isso, mais ninguém. É isso que Jesus diz, irmãos? Jesus diz: venha. Sabe o que isso quer dizer para mim, irmãos, para você? Que as coisas que Jesus faz, Ele quer que você faça também. Que as maravilhas que Ele opera, Ele quer que você tenha o prazer de operar também, através do poder dEle. Que as experiências que Jesus vivenciou, Ele quer que você vivencie também. Ele mesmo diz: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores
do que essas. Jesus, Ele quer que você prove daquilo que Ele é capaz de fazer e daquilo que Ele é capaz de viver. E Pedro então dá aquele salto no mar. Você pularia naquele mar, Carlinhos? 3 horas da manhã, escuro, você olha ali só água, profundidade uns 300 metros, você pularia naquele mar? Ah, irmãos, a gente olha, a gente sabe que isso aconteceu e a gente não para analisar a situação muitas vezes, mas será que eu pularia? Será que você pularia? Né? Porque a gente, Mato Grossense do Sul, a gente não tem mar aqui, né? A gente aqui conhece um Formoso, né? Um rio aí bonito, é o que a gente conhece, né? Claro que a gente às vezes vai, tira férias, vai visitar uma praia, mas não é do nosso habitat aqui. E a gente eu nunca entrei em alto mar, né? Uma coisa é você ir para a praia, outra coisa é você entrar em alto mar, profundidade de 300 metros, 200 metros, 100 metros. Agora imagina, 3 horas da manhã, escuro, água balançando para lá e para cá. Jesus diz: vem. Ele pegou e foi. O que aconteceu? Ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a caminhar sobre as águas. E ele estava olhando para Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. O poder de Jesus, o poder de Deus estava fluindo na vida dele, enquanto ele estava olhando para Jesus. Só que chegou um momento em que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Ele começou a olhar para as ondas, para o vento. Ele começou a olhar para as dificuldades. O que aconteceu com ele, irmãos? Começou a afundar. Ele começou a afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar na direção errada. O que Deus mandou dizer para você aqui? Pare de olhar na direção errada. Pare de olhar para aquilo que te derruba. Pare de olhar para aquilo que rouba as suas forças. Pare de olhar para aquilo que te entristece. E olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. É isso que a palavra nos diz lá no livro de Hebreus. Na corrida da fé, vós que estáis rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, correi com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando para trás todo embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor, Ele é o consumador. Tudo começa nele, tudo termina nele. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Enquanto estivermos olhando para Ele, irmãos, nele encontraremos força. Se o mundo trabalha para roubar as suas forças, existe um Cristo que trabalha para te levantar todos os dias. Existe um Cristo que te levanta, existe um Cristo que te fortalece, existe um Cristo que te põe em pé todos os dias. Ele não só te dá força para vencer aqui, mas Ele já te deu vitória na eternidade. Porque através da sua morte, da sua ressurreição, Ele te deu acesso ao céu. Amém, querido? Você é cidadão do céu. A palavra de Deus diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não está dizendo que nós vamos, está dizendo que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia quer dizer quando ela traz essa informação para você? Ela quer trazer para dentro do seu coração a certeza de que a obra que precisava ser feita já foi feita e você já é proprietário dessa obra. Ela já é sua pela fé. O céu já te pertence. O seu nome já está escrito no livro da vida. Os seus pecados foram perdoados. O Espírito Santo habita em você. Você é alguém remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Tome posse daquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Não fique buscando ser, você já é. Amém, irmão? Você já é.
você já é filho de Deus, você já é filha de Deus. Você só precisa se apropriar disso. A Bíblia não nos chama a ser, ela nos chama a tomar posse de quem Deus já determinou que nós somos. Somos lavados, somos remidos, somos filhos de Deus, somos cidadãos dos céus. O caminho de Emaús foi um caminho de descoberta para aqueles homens. Eles descobriram que é mais fácil desistir do que prosseguir quando as coisas ficam difíceis. Quando tudo está fácil, é fácil avançar, é fácil prosseguir, mas quando as coisas ficam difíceis, é fácil desistir. Só que Deus não determinou a sua desistência, Ele determinou a sua permanência em Cristo. Amém? Deus não te chamou para ser um desistente, Deus te chamou para ser alguém determinado a prosseguir até o fim. Aqueles homens estavam desistindo, estavam sendo tentados a desistir, mas no momento em que eles estavam se entregando à tentação, o Senhor entrou em cena. Estava ali com eles, procurando mostrar para eles que eles não precisavam desistir, porque na realidade eles estavam entendendo tudo errado. Não precisa desistir, vocês podem permanecer. E é isso que o Senhor está falando para você e para mim nessa noite. Você não precisa desistir. Eu não te levantei para desistir, eu te levantei para permanecer. Eles descobriram que muitas vezes nós podemos conhecer a palavra e não crer nas suas revelações, e por isso muitas vezes acabamos nos desviando do propósito. Eles ouviram, eles disseram para Jesus: olha, as mulheres foram ao sepulcro, elas disseram que ele não estava mais lá, elas falaram que ele estava vivo. Ou seja, eles tinham conhecimento, mas não estavam crendo. Eles tinham conhecimento, mas não estavam crendo no conhecimento que eles haviam recebido acerca do que tinha acontecido. Nessa noite eu quero dizer para você, querido, não seja apenas conhecedor das Escrituras, creia no que ela te revela. Amém? Não seja apenas conhecedor da palavra, não seja apenas conhecedor das Escrituras, creia que esta verdade vai se cumprir na sua vida. Creia que tudo que está aqui vai se tornar realidade na tua vida, em nome de Jesus. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Aqueles homens estavam fracassando, se deixando envolver pelo desânimo, pela tristeza, pela frustração. Por quê? Porque eles conheciam a palavra, mas não criam nas suas revelações. Nessa noite o Senhor chama você a crer, a confiar, a colocar a sua fé e a sua esperança naquilo que Ele te revela, porque Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Quem está recebendo essa palavra até agora? Então o caminho de Emaús, ele é um caminho que muitas vezes nos leva ao sofrimento, à tristeza, ao desânimo, à frustração. Por quê? Porque permitimos que a cegueira espiritual esteja na nossa vida, porque estamos com os olhos espirituais fechados para entender as verdades de Deus e o cumprimento de suas promessas como elas são. Porque muitas vezes estamos querendo que Deus faça as coisas de um jeito e Deus está fazendo de um jeito diferente. E nós precisamos entender que entre o nosso plano e o plano de Deus sempre vai prevalecer. Amém? Fala para o seu irmão: o plano de Deus vai prevalecer. O caminho de Emaús também foi um caminho de descoberta, onde eles descobriram que é mais fácil desistir do que prosseguir quando as coisas ficam difíceis.
Mas eu quero dizer para você, o Cristo que venceu a morte, a cruz, Ele não vai deixar você desistir. Amém? Ele não desistiu, e Ele vai trabalhar para que você também não desista. Ele foi tentado a desistir? Sim ou não, irmãos? Pai, se é possível, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Todos nós temos um momento na nossa vida em que nós sentimos o peso das circunstâncias, e quando isso acontece, a tentação da desistência vem. Mas o mesmo Cristo que permaneceu firme até o fim, Ele mora em você, Ele habita em você, e o poder dele está em você, para que você não desista. Você não vai desistir. Você não vai desistir de continuar amando as pessoas que você precisa amar. Amém, irmãos? Você não vai desistir de perdoar a pessoa que já errou com você 10 vezes. Por quê? Porque Jesus disse que é 490 vezes por dia, 70 vezes 7. Você não vai desistir de ser um crente fiel a Deus, seja nos dízimos, seja na sua dedicação a Deus, estando na igreja, na casa de Deus, no ministério. Você não vai desistir, porque Cristo está em você. Então tome posse disso na sua vida. Mas o caminho de Emaús também foi um caminho de restauração. Quando eles perceberam que, apesar da sua desistência, o Senhor não havia desistido deles. Muitas vezes nós somos tentados a dar as costas para o Senhor. Sim ou não, irmãos? Mas o Senhor nunca dá as costas para nós. Eles se afastaram de Jerusalém. Naquele momento eles estavam dando as costas para a igreja, para o Senhor. Mas o Senhor não deu as costas para eles. Eu quero dizer para você, querido, se sinta amado aqui nessa noite, porque é isso que você é amado de Deus. Deus ama a tua vida, e Ele não vai desistir de você com facilidade. Mesmo quando você, por fraqueza, mesmo quando você, por interpretar de forma equivocada as profecias das Escrituras e começar a caminhar para longe dele, Ele continua buscando você. Ele continua buscando a sua vida, porque para Ele você é importante, porque você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus te ama, irmão, e Ele vai te buscar. Eles foram restaurados quando ouviram a palavra, e eles disseram assim, depois que eles chegaram num local onde Jesus partiu o pão, e eles reconheceram que era Jesus, e aí Jesus se apartou deles, e eles então disseram: o nosso coração ardia quando Ele falava. Quando a palavra dele entrava em nós, o nosso coração ardia. Eu quero perguntar para você nessa noite: seu coração ainda arde quando a palavra de Deus te toca? O teu coração ainda arde quando o Senhor Jesus fala com você? O seu coração ainda arde por Jesus? Ainda arde pela vontade do Senhor? Quando o Senhor fala com você, você sente que o seu coração queima, que ele arde, porque Ele está mexendo no seu espírito. É perigoso quando o crente, irmãos, ele está na igreja, a palavra vem, não sente nada, não sente nem um arrepiozinho, não sente nada. Eu fico preocupado quando o crente, ele recebe a palavra, ele já não sente mais nada. Vivemos um tempo de insensibilidade espiritual, onde muitos estão deixando de sentir espiritualmente o toque de Deus pelo poder da palavra. A palavra entrou no coração deles e eles foram restaurados, porque a palavra de Deus, ela restaura. Amém, irmãos? A palavra de Deus é libertadora. Por isso o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela liberta, ela alimenta, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é alimento, ela é fonte de libertação, ela é vida, porque ela é viva e eficaz. Então nessa noite, eu quero dizer para você, querido, que o mesmo Jesus que se colocou naquele caminho, ao lado daqueles homens, trabalhou na vida deles, demonstrou amor por eles, se preocupou com a tristeza do coração deles, ministrou a palavra na vida deles, restaurou a vida deles, trouxe eles de volta para Jerusalém. Ele está aqui nessa noite para fazer isso na sua vida. Ele está aqui hoje para tocar o seu coração. Ele está aqui hoje para te levantar e, se necessário for, mudar o rumo da sua vida. O rumo estava errado, Jesus veio e colocou as coisas no rumo certo. Talvez existam muitas coisas na sua vida que o rumo está errado. O rumo de muitas coisas na sua vida está errado. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite Jesus vai colocar as coisas no rumo certo. Ele vai acertar o rumo das coisas. Você não vai caminhar em direção à derrota, você vai caminhar em direção à vitória que Deus estabeleceu para você. Quem recebe essa palavra aí? Então fique em pé. Nós vamos adorar a Deus.